Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Chegando no planeta C56, temperatura extremamente alta, 0% de água. Planeta D564, sem rastro de terra, tempestade de pó de magnésio. A gente vive buscando em outros planetas o que não valorizamos no nosso. Por isso, o Mercado Livre criou uma nova seção, só com produtos sustentáveis. Porque comprar de forma consciente é cuidar do futuro. Mercado Livre, o melhor tá chegando. A moda muda todos os dias, assim como nós. E já que é para se reinventar, por que não começar pelo seu estilo? Repensar a moda, a atitude, o planeta. Isso é Rê. Boa tarde, gente. A gente está aqui hoje no painel Cadeias Produtivas com Impacto Socioambiental. O Mercado Livre tem uma série de iniciativas para fortalecer a comercialização de negócios de impacto. Então, é uma honra para a gente estar aqui nessa mesa tão bem acompanhada de 3 negócios de impacto que têm propostas e estágios diferentes, mas que comungam do propósito e desse compromisso com cadeias mais sustentáveis e mais responsáveis. Então, eu queria convidar para compor esse papo aqui com a gente o Beto Bina, que é responsável pela gestão das cadeias produtivas da marca Veja Verte, com foco principal em algodão, borracha, couro e projetos de inovação. Ele também é fundador da Farfarm, startup de cadeias produtivas responsáveis acelerada pelo Fashion for Good, em Amsterdã, e vencedora do Climate Ventures Brasil. Boa tarde, Beto. Queria convidar também a Mariana Marques, Relações Públicas, que está na Catarina Mina há 6 anos. Desde então, já esteve nas operações de varejo, atacado, expansão internacional, e durante esse tempo também se dedica a escrever todo o discurso e os textos da marca. Também é fundadora da UE Feira, que congrega mais de 200 expositores de economia criativa em Fortaleza e artesã. Bem-vinda, Mariana. E por último, para esse papo com a gente, eu queria chamar a Tainá Fagundes, que é formada em comunicação e atua à frente da Tribo, negócio social de moda sustentável da Amazônia, de Belém do Pará, que gera renda e qualidade de vida a populações ribeirinhas a partir da borracha vegetal da Amazônia, pois é em coletivo que acredita que podemos transformar a nossa sociedade. Para começar esse papo, eu vou convidar cada um dos nossos participantes para apresentar um pouco da iniciativa que faz parte e a gente começar a aquecer um pouco dessa nossa conversa. Então, a gente vai começar aqui com o Beto, apresentando um pouco do trabalho dele. Obrigado pela introdução, Laura. Vou compartilhar minha tela aqui, gente. É uma honra estar aqui poder dividir um pouco da Farfarm e da Veja, junto com a Tainá e com a Mariana. Tem uma apresentação rapidinho, que vai ser bem mais focada em algumas imagens, para todo mundo poder entender um pouco mais do trabalho que a gente faz. Então, eu trabalho em 2 empresas, assim. Tem que ter papéis um pouco divididos. Mas a Farfarm é uma startup que tem quase 5 anos, a gente criou ela muito com essa visão de realmente ter um impacto socioambiental na cadeia da moda, e a gente conectou 2 grandes pilares. Pilares que são sistemas agroflorestais. A gente ficou fascinado pelo tema de entender a natureza mais como esse ecossistema holístico e, através dele, poder plantar algodão, fibras naturais ou tintórias, e pelo lado também do desenvolvimento socioambiental, trabalhar com comunidades e agricultura familiar. Essa fotinha aqui no fundo é de uns projetos que a gente fez, um projeto piloto com uma agrofloresta e o algodão orgânico aqui no centro. Vou contar um pouquinho mais em detalhes. Mas a gente trabalha muito nesses 3 pilares, assim. A gente vê a Farfarm como um espaço para conectar marcas que têm necessidade de trabalhar com fibras têxteis e que queiram também trabalhar com essas comunidades. A gente entende que a agricultura familiar, ela é o meio, tanto para a gente poder escalonar algodão orgânico e materiais regenerativos, ou mesmo extrativistas,
como a Tainá vai contar um pouquinho mais adiante, que tem um impacto social, né, e também poder regenerar o nosso ecossistema que vem sendo devastado há muito tempo. A gente foi, como a Laura falou na introdução, a gente começou lá no Centro de Empreendedorismo da Amazônia, foi um trabalho super legal que a gente fez com o pessoal no Pará, e depois a gente foi acelerado pelo Fashion for Good também, que nos deu uma visibilidade maior, que a gente acabou conhecendo várias outras marcas, inclusive a Veja. E daí só para contar um pouco do processo aqui, desculpa estar em inglês, tá, gente? Mas essa jornada ou cadeia produtiva da moda é o que define um pouco os serviços que a gente trabalha. Então, vai desde a agricultura regenerativa e sistemas agroflorestais, lá no começo do processo, até o engajamento com comunidades ou mapeamento das comunidades, basicamente são agricultura familiar, que são aptas para o plantio regenerativo, né? A gente faz também trabalho de sourcing, ou pesquisa e desenvolvimento, trabalho de prototipagem e projetos criativos. Os projetos que a gente está em desenvolvimento agora é realmente o plantio de algodão em hortas urbanas, tem outros projetos em andamento também legais que tem mais esse âmbito mais criativo do que realmente para a cadeia produtiva. Indo já para a Veja, eu quis só trazer esse slide para definir um pouco a diferença dos dois. A Veja exporta para mais de 43 países. No Brasil, a gente se chama Vert, é o único lugar do mundo que tem um nome diferente. Por questões de propriedade intelectual, a gente não pôde usar o nome Veja. E a gente trabalha com 3 cadeias principais, aqui tem 2 delas, no Nordeste com algodão orgânico agroecológico, e principalmente no Acre, mas também a gente está no Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, com a borracha nativa mesmo. Falando um pouco do algodão agroecológico, é um trabalho muito bonito, gente, porque ele está pautado em segurança alimentar. Então, a gente foca muito na biodiversidade, então essa foto mostra os consórcios, né? Então, tem algodão, mas tu também vai plantar milho, feijão, gergelim, tu vai plantar outros tipos de espécies que deem a segurança e também possam ter uma renda para essas famílias. O que a gente faz questão também de ter, e a gente tem a ajuda de um ecossistema de parceiros, tá? Mas é ter o beneficiamento em loco, ou seja, o produtor conseguir tirar uma renda maior desse produto, então ele é beneficiado quando se tira a semente e vende a pluma do algodão. Estou falando rápido aqui, meu tempo é curto. Borracha nativa, esse aqui a Tainá sabe super bem, vai falar bem mais, mas o trabalho que a gente faz, especialmente começou no Acre, é realmente o extrativismo, onde o produtor, a família produtora, seringueiros e seringueiras, entram na floresta, extraem o látex, depois isso é enviado para uma usina de beneficiamento, onde ele é limpo, micronizado e, digamos, tem uma pré-vulcanização, e esse material aqui do lado direito, ele vai ser enviado lá para a fábrica no Rio Grande do Sul para ser incorporado nas solas da Veja. E a última cadeia produtiva que eu queria contar um pouco, ela é relativamente nova, que a gente está se aprofundando muito no couro. O nosso foco de trabalho no couro é o bioma nativo, que é o bioma do Pampa, que fica no Rio Grande do Sul, onde a gente está trabalhando com um animal onde ele não é confinado, onde tu não precisa desmatar, porque esse bioma nativo é essa grama rasteira que foi quase desenhada para o cultivo do gado. Tu tem água em abundância, tu tem natureza em abundância, tu tem biodiversidade em abundância. Então, todas essas fotos foi eu que tirei pessoalmente visitando produtores. Então, imagina, tu pode realmente ter um trabalho com pecuária que é muito criticado, só que ao mesmo tempo tu vai ter a preservação de um bioma nativo. Então, isso para a gente é muito importante, a gente tem uma série de critérios para trabalhar com esses produtores, e é o couro que a gente usa também, não tem cromo, numa linha de produtos campo, é um trabalho que eu tenho muito orgulho também de dividir. Bem rapidinho, que o tempo é curto, tem mais apresentações para o pessoal mostrar, mas essa é Farm e a Veja, vai ser um prazer a gente poder debater um pouco mais aqui. Obrigada, Beto. Agora, acho que para a gente continuar falando aí um pouco da cadeia da borracha, eu queria convidar a Tainá para apresentar um pouco a da tribo para a gente. Oi, gente, que alegria estar aqui. Acho que muito significativo o Fashion Week no digital aqui nesse tempo todo, e o mercado da moda moda é cultura, né, simboliza e mostra o quanto que isso é tudo muito mais lento para essa cadeia, e a gente está responsável aqui, fazendo o evento totalmente online. Então, muito grata, a gente fica muito feliz de estar junto com a Mariana e o Beto também, que são um projeto que a gente gosta muito. Vou compartilhar também aqui a tela rapidinho. Apareceu aí? Acabou aqui. Então, gente, falar um pouquinho dessa moda da floresta,
e que a gente foi entendendo e cruzando com o design social, né? A gente foi olhar para dentro, falar desse pertencimento amazônico, que é a borracha, o fazer da borracha na Amazônia, e contar esse ponteio de histórias mais próximas desses produtores. Não tem como, antes de falar da borracha, não falar do comecinho mesmo, né, desse fazer manual, artesanal, que a gente acredita. A da tribo começa com essa história de vida familiar. Minha mãe, eu e meus irmãos, Tainá, Moara e Cauê. Daí vem o nome da tribo, que é fazendo uma homenagem ao respeito que os povos da floresta têm, os povos indígenas, sobre o viver em coletivo, né, a potência do se viver em coletivo. E esse é o primeiro nome, significado do ser da tribo, e de muitas tribos que que hoje a gente nem usa mais, mas simbolicamente desse lugar de morada, né, de pertencimento, dessa brasilidade. Mas é nesse lugar de rede que a gente se constrói e começa a também contar esse tempo que a moda precisa olhar, né, para todo o lastro que ela traz. E assim a gente encontra tecnologia social, que é um pertencimento, como eu falei, um pertencimento amazônico, mas também um saber ancestral indígena. Os indígenas descobriram, entenderam a borracha com o fazer dela e a potência dela num material nobre, resistente. E os índios usavam eles, né, fazendo as suas borocas, usando suas ferramentas, colocando dentro dessas cestas, atravessar os rios. Isso, ao longo dos anos, vem sendo aperfeiçoado, a borracha passando por vários ciclos, né, quedas e crescimentos e grandes mudanças, e hoje está nesse objetivo mesmo de contar um novo ciclo através da moda, e a gente encontra a borracha da Amazônia num grupo, no assentamento Paulo Fonteles, e de lá, hoje, a gente chega na comunidade de Pedra Branca, que é uma área de proteção ambiental, que é uma área de proteção ambiental, e hoje a gente está falando de 5 famílias, mais ou menos 30 pessoas impactadas nisso, que a gente trouxe, além da extração do látex, hoje a borracha, ela tem um valor comercial no mercado mundial, e a gente não trabalha com a borracha em si, a gente trabalha com látex, compra dessa comunidade o látex, eles mesmos desenvolvem os fios, a gente foi olhar para essa borracha também com mais inovação, né? Então, a gente desenvolveu um fio, e isso... deixa eu ver o que está aqui na próxima aba, esses fios, esses novelos, a gente desenvolve as nossas joias e outros produtos de design, olhando para essa qualidade de vida do povo da floresta, né? Então, floresta em pé não é só uma árvore, são pessoas que vivem desse fazer, desse trabalho, né? A gente leva capacitação, vai fazer toda essa parte de intervenção ali com ele, de falar de manejo florestal, garantir um corte correto da borracha, né, do látex, até chegar nesses fios, né? E hoje a gente olha para essa moda que é brasileira, com essa identidade, com design mais contemporâneo, falando de uma tecnologia da floresta, né, com matéria-prima renovável, olhando para um preço justo, porque a gente está falando de geração de renda para comunidades ribeirinhas, e leva para um consumidor final um produto vegano, biodegradável, com cadeia de valor totalmente ali estabelecida, estruturada, gerando qualidade de vida para essas pessoas. E a gente vem falando, olhando para isso, né, que essa moda que fala de uma beleza mais autêntica, né, de ser pela sua autenticidade, uma moda mais livre, com menos rigor, com menos prisões, assim, de padrões de beleza, de corpos, e é disso que a gente tem tentado contar, construir e fazer esses elos, né, conectar floresta e cidade por tramas de afeto mais sustentáveis. É disso que eu acho que a gente vai falar um pouquinho nessa troca aqui com vocês, e ver caminhos possíveis, né,
E nesse lugar, para fechar, a gente acredita que a gente sim pode ter sim um futuro mais sustentável, que essa moda pode sim, em conjunto, falar de um caminho mais sustentável para ela. É isso, um pouquinho da tribo, gente. Obrigada, Tainá. Agora eu queria convidar a Mariana para contar também um pouco do trabalho. Oi, todo mundo, que bom ouvir vocês, né, gente? Acho que esses momentos de troca é quando a gente renova a força, né? Então, eu sou Mariana, eu tô na Catarina Mina tem 6, 7 anos aí na luta com a Celina, né? Eu costumo chamar muito de luta porque a gente resolveu andar numa contramão da moda desde 2014, e eu trouxe uma apresentação rápida para a gente entender a marca e um videozinho de 1 minuto. Rapidinho, vou compartilhar aqui a tela. Então, a Catarina Mina, ela tem quase 10 anos de trabalho, mais de 10 anos de trabalho, eu diria, e é uma marca de moda que surgiu no Ceará, que era um país que tinha uma tradição têxtil, né? O Ceará, até a década de 90, tinha uma tradição têxtil muito forte, né? Um polo têxtil muito forte, um artesanato muito rico, mas era um estado, digamos, que até hoje acho que isso é uma caminhada, que a gente precisa olhar para esses saberes manuais, esses saberes artesanais e para o mercado, para a gente ir enxergando essas oportunidades, né? Então, a Celina é a fundadora da marca, ela começou a fazer bolsas de tecido, e nós enfrentávamos uma série de desafios de marcas pequenas, até que em 2014, 2015, final de 2014, a gente teve uma ideia que transformou a nossa vida, que foi abrir os custos de produção da marca, né? A gente trabalhava com crocheteiras de um município aqui perto, que é Itaitinga. Eu imagino que vocês, que também moram em grandes centros, sabem que a região metropolitana é cercada de pequenos municípios, no caso de Fortaleza, 17, e são municípios que funcionam basicamente como cidade dormitório. Muitas vezes os homens saem para trabalhar nos grandes centros, Fortaleza tem 3 milhões de habitantes, e as mulheres ficam confinadas em casa, e muitas vezes não conseguem um ofício, né? Não conseguem trabalhar esse ofício. Então, nós encontramos um grupo, cuja matriarca, como se chamam no crochê, é a dona Aldenice Félix, é uma mulher muito sábia, hoje já conta aí os seus 60 anos, e ela formou e incentivou outras mulheres em Itaitinga a trabalhar conosco, né? O consumidor de Fortaleza e dos primeiros compradores nossos no Brasil, eles tinham eu acho que eles tinham uma vontade de entender como aquele produto era feito, e para a gente era importante mostrar para eles como a parte mais valiosa daquela cadeia era, de fato, o artesão, né? Cedo a gente soube, em campo, em laboratórios de escuta, nesses grupos, que nós iríamos perder as maiores joias do artesanato cearense se nós ficássemos paradas, né? Existe uma herança, principalmente à beira do mar. Nós temos aí 500 quilômetros de litoral, então na beira do mar existe uma série de mulheres, normalmente mulheres de pescador, que herdaram dessa colonização portuguesa esse fazer artesanal. Então tinham algumas linguagens, como a renda de bilro, que é feita sobre uma almofada, o filé, o crochê, o labirinto, né? Para citar só algumas, que estavam se perdendo, porque sendo muito mal pagas as suas descendentes, né, já que é uma arte que você aprende com as vizinhas, com a madrinha, com a mãe, com a avó, as aprendizes já não tinham mais essa vontade toda de fazer artesanato, né? Então, abrindo os custos, a gente pôde mostrar para o mercado consumidor e chamar o consumidor para perto para fazê-lo entender como era impactante o momento em que eu pagava melhor o artesão, fazia com que o artesão se sentisse parte do processo, o artesão criava junto conosco, a gente pensava em modelos diferentes, em desenhos diferentes, para coisas que eram feitas e que são hoje mais comuns, que você encontra nos mercados de artesanato, e o consumidor acabou vindo para perto, né? Ele aceitou essa conversa, né? A gente resolveu chamar esse projeto de uma conversa sincera. Era um projeto que tinha 3 pilares principais, que eram artesãs, designers, e a gente se coloca muito como designer nesse momento,
e o consumidor. Então, nessa tríade, o consumidor participando desse processo, estando junto com a gente nesse processo, a gente podia ir em frente. E aí, gente, assim, a coisa mais bonita de dizer é que o nosso crescimento é muito baseado na quantidade de mulheres que a gente impacta, né? E que a gente tinha, quando abriu os cursos em 2015, 7 artesãs que trabalhavam conosco, e hoje passamos de 300. Em 12 meses, nós tínhamos quintuplicado o faturamento da empresa e quintuplicado também a quantidade de artesãs, né, trabalhando conosco. Então, a gente começou a fazer, pensar em algumas coisas que sempre estavam em consonância com o que o mercado queria consumir, em consonância com o que o mercado queria abraçar, mas também com o que a gente acreditava que era importante para o nosso cerne, né, para o nosso coração, que era a ideia da autenticidade estar ligada não a uma marca, mas a um fazer. Né? Então, apresento aqui para vocês rapidamente um certificado de autenticidade que vai em toda a bolsa, e essa autenticidade está sempre ligada à artesã que mais passou tempo na sua peça. Né? Nesse caso, a Andresa é uma das artesãs muito querida lá de Itaitinga, foi a pessoa que passou mais tempo naquela bolsa e está sempre ali. Hoje a gente está trabalhando com QR Code também, e você consegue rastrear em cada peça a história daquela peça, por quantos grupos de artesanato ela passou, em quantas horas ela foi produzida, e o que é que está chegando ali para você. Né? Então, nossas metas, né, sempre são focadas no fazer circular a renda no lugar onde não circula, né? Isso não foi uma coisa que a gente decidiu em reunião, isso foi uma coisa que a gente viu em campo. Que impacto a Catarina Mina tem nesses pequenos grupos de trabalho que estão hoje no interior? Né? A gente tem um trabalho que foi a primeira oficina Catarina Mina, que é quando a gente vai ao interior, visita um grupo de artesanato de uma tipologia específica e entende mais ou menos aquela atmosfera, que é Aracatiaçu, que é um município em Sobral, um distrito de Sobral, na zona norte do Ceará, que nós chegamos e com uma simples coleção de fim de ano, nós conseguimos que as artesãs, que eram cerca de 30, colocassem um piso em casa, comprassem uma geladeira, um fogão. Então, são lugares realmente muito longe dos centros e onde a renda basicamente não chegava. Né? Hoje a gente tem algumas pessoas para apresentar para vocês aqui nessa tela. Né? Aqui do lado esquerdo nós tem 2 homens artesãos no meio dessas quase 300, que é seu Pedro, que é quem está aqui, é um pescador aposentado de Moitas, que é um distrito de Amontada, que na minha opinião é a praia mais linda do Ceará, que faz hoje um utilitário de pesca que a gente transforma em uma bolsa chamada Uru. Os pescadores, por conta da pesca predatória, foram perdendo também os seus fazeres desses cestos de palha, né? Então, você conhece o manzoá, o uru, o caçoá e outros utensílios que eram feitos para caça e para pesca que foram também se perdendo. Então, a gente ia identificando em algumas comunidades o que a gente podia fazer por esse trabalho artesanal. E já era um trabalho tão lindo, e se a gente transformasse em bolsa, ia ficar mais lindo ainda. Então, a gente foi formando isso. Aqui, Dona Aldenice, no centro, que está segurando aí uma das peças da campanha do Fashion Revolution, que a gente participa todo ano, né? E que tem tudo a ver com a com o nosso propósito de privilegiar quem fez sua bolsa, né? Hoje eu trouxe esse mapa também para vocês, para verem onde é que nós estamos. Esse é um mapa do Ceará. A gente está nesses lugares, né, que se espalham em 5 municípios do estado. A gente tem oficinas oficinas Catarina Mina em alguns desses lugares, né? As oficinas eu não vou poder me estender muito, mas basicamente a gente implanta uma metodologia de descoberta dentro da empresa em cada um desses grupos de artesãos para que as artesãs sejam independentes da Catarina Mina e que elas formem grupos que contem conosco na distribuição, na análise de mercado, na precificação, em pequenos cursos de economia, montamos coleções juntas e lançamos, né? Então, se você procurar hoje, você consegue ver nas redes sociais, a FIA, o Ará, o Uru e o Olê. Cada um desses lugares tem um município sede e trabalha com tipologias de artesanatos diferentes, né? Aí a gente passa a fazer também umas coleções de roupa e não só de acessório. Aqui falo um pouco sobre as oficinas Catarina Mina, e aí eu queria chamar a atenção sempre para essa relação
de design, essa relação entre design e artesanato, né, que é muito mais um trabalho em construção do que simplesmente uma imposição de uma ideia de que o design é superior ao artesanato. A gente acha, inclusive, o contrário em certas situações. O que a gente está é pondo o design como uma ferramenta a serviço de uma tipologia que tem aí centenária, né, e que corre perigo. Né? A gente tem também, junto com as oficinas Catarina Mina, já que não são artesãs que estão diretamente na empresa, um projeto de transparência que usa a tecnologia de blockchain, e a gente sempre usa a tecnologia no sentido de diminuir essa distância entre a artesã que está lá no distrito, que muitas vezes só tem internet na praça, para que ela possa se comunicar com a gente e, consequentemente, com o consumidor. Aqui tem um pouco do que a gente conseguiu, né? A gente conseguiu 2 prêmios nacionais, um deles da 3M Internacional e o outro da Vogue, né? A gente ganhou o prêmio Ecoera há uns anos atrás, e isso foi uma alegria para a gente, esse reconhecimento, né? Aqui tem um impacto também do Projeto Ará, da Olê, convido vocês a darem uma olhada no nosso site para entenderem mais o que a gente tem feito nesses lugares. Aqui um pouco do que a imprensa faz por nós, né? Eu acho que a gente que é da moda sustentável sempre tem tido um espaço na imprensa, porque de fato a gente tem uma história para contar, não é só discurso, né? Então a imprensa tem estado conosco durante esse tempo. Aqui sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Os ODS, que já são conhecidos nossos. A gente tenta o tempo todo se alinhar com eles para poder estar em consonância com uma voz maior, né, uma voz mundial. E aqui tem as redes sociais. E aí, assim, a gente fala, eu sou a porta-voz disso, né, então acabo falando muito sobre eles e sempre gosto de mostrar os vídeos para vocês terem a oportunidade de vê-los, né. Então, vou mostrar um videozinho de 1 minuto, foi feito pelo Pedrinho Fonseca. Vou colocar aqui. A história do projeto que está construindo, ele é coletivo, ele é conjunto. Eu acho que estão o trabalho todo no seu Toda bom, ela vai assinada com o nomezinho da artesã, com a assinatura da artesã. Obrigada, Mariana. Bom, acho que a gente tem aqui muita conversa boa para ter hoje, né? Acho que parabéns pelas 3 apresentações e acho que pelas 3 histórias que se multiplicam em muitas histórias, né, por trás delas. Eu queria começar fazendo uma pergunta para o Beck e para a Tainá, que tem a ver um pouco com a estruturação dessa cadeia produtiva com as comunidades, né? Eu queria entender um pouco como foi esse processo de estruturar e se articular com a comunidade nessa cadeia produtiva, os desafios e os aprendizados desse processo. Então, vou começar, Beth e Tainá, perguntando para vocês. Posso falar, Beth? Que eu começo? Por favor. Então, a gente encontra, né, a comunidade através de uma feira de tecnologia social lá no Pará, e a gente foi passar 6 meses dentro da comunidade, né, para poder a gente entender o processo e também estabelecer confiança, sabe, Laura? Na Amazônia, a gente tem sempre projetos pensados gigantes, muito mega, né, para falar de escalabilidade, toneladas e volumes muito grandes, assim. E a gente acaba que esses grupos a gente não consegue saber, eles conseguem saber a origem, para onde que vai esse material que eles produzem, o que eles fazem. A gente foi primeiro olhar para eles, né? Então chegou na comunidade para desenvolver a coleção Pontear, foram 6 meses ali, porque a borracha, o fio, na verdade, não tem um valor econômico
econômico, ele não existe no mercado, a gente que desenvolveu. Então, o mercado da borracha é por quilo, e aí tu pagas pelo X valor de quilo que é gerido também numa economia aí que dá o preço para isso, né, globalmente. Então, a gente entendeu que a gente precisava fazer eles perceberem que isso que era muito importante para eles também, né? Então, a gente foi mostrar o fazer e contar essa história junto com eles, para saber quem era cada um. O seu Manuel está falando de uma terceira geração de seringueiro, né, que chega na comunidade aos 12 anos, que aprendeu com o pai, que hoje passa para a filha. Um pouco que a Mari falou, né? Essas mulheres estão muito dentro de casa, e esse não tinha esse fazer. Então, a gente foi realmente gerar um outro papel, dar um outro papel para essas mulheres também. Então, da cadeia do látex, está falando de extração, levamos químicos, engenheiros, para que a gente pudesse, o que a gente fala hoje para o consumidor final, que o manejo sustentável, ele existe. Eu não sou engenheira, eu sou da comunicação, eu precisava ter total conhecimento disso e segurança do que eu estou falando. Então, a gente levou pessoas técnicas, estudiosos, né, para ver se aquele seringal está totalmente sadio, né, que está correto o que a gente está fazendo. Então, são muitos desafios ali de estruturar essa relação de confiança, né, de perceber que não é só a renda que a gente queria que eles também ganhassem, é o compromisso, porque a Amazônia tem vários desafios, e um deles para o látex a gente tem uma expressão que é ou chove todo dia ou chove toda hora. Então, fazer a colheita do látex hoje na Amazônia também é um desafio para que eles conseguissem entender que a gente vai precisar de mais volume, que esses fios, né? Então, a gente começou com um fio fininho, hoje a gente começa a ter novas espessuras desses fios, né? E para que ele conseguir garantir prazo e tudo, a gente precisava que eles acreditassem nessa potência que era esse material. Então, foram 6 meses ali até que a primeira coleção nasce, né? E hoje a gente está falando de desdobramentos disso. Então, a gente criou uma máquina de fazer um fio, que não é uma máquina para tirá-los da produção, pelo contrário, é dar mais possibilidades para ele e a gente ampliar esses grupos também. Então, hoje está falando de uma comunidade, mas tem mais 4 mapeadas, né? Então, a gente sai de um fio, está chegando agora nos tecidos emborrachados, no TEA, tecido emborrachado da Amazônia. Então, também olhando para isso, então, a Amazônia tem milhares também de manualidades, de saberes, a gente está hoje bastante focado nessa cadeia aí, para ver o quanto que isso tem potencial e dá para se desdobrar mais ainda e continuar contando. Mas os desafios são muito grandes ali, acho que ele está para além da logística e principalmente na relação da confiança que a gente precisa, que eles precisam estabelecer, sabe, com a gente com eles ali, para que o negócio, falando do pequeno, né, também se estabeleça. Acho que um pouco disso, assim. Obrigada, Tainá. Beto, te escuto agora. Laura, essa pergunta é muito importante, porque a gente volta e meia recebe pessoas nos perguntando: vocês poderiam mandar uma amostra do tecido de vocês, quanto custa, fotos do processo, e as pessoas querem comparar isso com um tecido feito em escala da China com preço de commodity, sabe? O que é fato nessas cadeias produtivas é que elas têm que ser construídas. Eu trabalho em 2 empresas, uma média grande, que é a Veja, e a Farfarm, que é pequenininha. A fala da Tainá e da Mariana já mostraram isso, 2 meninas que tiveram que criar a cadeia do zero, sabe? Então, acho que o desafio principal é as marcas entenderem que para criar cadeias produtivas responsáveis e esse ideal que a gente está buscando social e ambiental, tu tem que ter um orçamento que te permita ir a fundo, se relacionar com essas pessoas, sentar junto na mesma mesa, comer junto, abraçar, criar esse relacionamento de confiança, como a Tainá está falando, e acho que a Mariana poderia muito responder essa pergunta também, que eu achei o trabalho lindo, não conhecia a fundo, Mariana, super legal o trabalho, mas eu acho que é muito sobre isso, é muito sobre tu realmente estar junto e construir a cadeia com essas pessoas. E daí depois tem outros desafios, que é, não é alguma coisa padronizada, tu não está lidando com uma monocultura em escala industrial, que a gente sabe que existe demais e tem muito impacto negativo, tu está lidando com uma coisa manual, o algodão que a gente trabalha, ele é pego à mão, né? O trabalho da Tainá e da Mariana também são muito manuais, assim, então tu não vai ter uma padronização,
talvez o tempo de entrega, então tu nunca sabe o que vai ter de novidade, de problema que tem que solucionar. Mas eu acho que a questão é essa, estando junto, no nosso caso, na Veja, a gente tem 2 pessoas, que é a Maria Valdenira e o Alexandre, que moram no Ceará, eles são super próximos dos produtores, a Val trabalha com isso há décadas, e a gente trabalha com 600 famílias, ela sabe o nome de todo mundo, então ela se criou lá, sabe? Então tu tem que ter profissionais como esses para tu conseguir construir esse tipo de cadeia produtiva, assim. Então os desafios são muitos, mas parte de uma consciência de que tu tem que investir na cadeia e construir ela do zero, não é uma coisa que vai vir pronta, sabe? Acho que antes de passar a bola para a Mari, eu vou adicionar uma pergunta, né? Acho que além dela contar um pouco para a gente dessa relação com as artesãs, você comentou, Mari, que a imprensa é uma grande aliada para dar visibilidade para os produtos, né? Eu queria entender quais são as estratégias de vocês hoje para contar essas histórias por trás dos produtos para o consumidor. Então, Laura, desde que eu entrei na Catarina Mina, eu sou redatora, né, de carreira, eu fui parar lá por um desejo de consultoria da Celina em texto e tal, e acabei nunca mais saindo. Mas eu não saí exatamente por isso, assim. Lá eu aprendi que para a gente contar uma história, mais importante do que a imprensa ou a tecnologia, a parte mais importante é a escuta, né? E é tão bonito ver os meninos falando disso, a Tainá e o Beto. A Tainá trouxe essa palavra confiança, e é a palavra em que a gente mais fala, né, hoje. Toda a oficina Catarina Mina começa como um laboratório de escuta, né? E eu nunca vou esquecer, assim, marcou minha vida quando nós fomos, em outubro do ano passado, para o Trairi. É o município, é um município na beira do mar, a coisa mais linda, e é o município que congrega mais artesãs. Tem 5.000 artesãs cadastradas em projetos de renda de bilro, né, que é a renda mais difícil de fazer e a renda que tem menos preço, né. A gente hoje negocia peças que demoram 300 horas para ficarem prontas em cima de uma almofada desse tamanho, e elas não têm preço. Então, era a renda que na nossa cabeça precisava de socorro. E aí a gente lá, muito feliz, você sai da cidade, pega um carro, tá lá no litoral, achando tudo lindo, e aí eu vi, olhando assim do lado, 2 mulheres conversando, né, e aí eu escutei quando uma delas disse assim: mulher, isso é só mais um projeto. Eu não vou passar a tarde aqui, né? Eu tenho mais o que fazer, minha comida está no fogo, meu menino está no colégio, e daqui a pouco eu tenho que voltar para casa porque eu tenho entrega para fazer, né? Entrega de mulher, de dona de casa, enfim. E aí aquilo me marcou tanto, e eu sabia que ia dar certo, mas o que eu ia fazer para ela acreditar em mim? Trabalhar, né? Então, nós fomos lá de novo em janeiro, nós fomos lá de novo em fevereiro, nós fomos lá de novo em março, veio a pandemia, começamos a ter reuniões virtuais, prestar um apoio que também era social, enfim, que também era meio assistencialista, porque era preciso, naquele momento, garantir o básico. E quando saiu a primeira coleção, que ela está em curso, né, agora é uma coleção que é por encomenda, o consumidor compra uma roupa e só vai receber daqui a 3 meses, que é o tempo que ela leva para fazer, meu maior desejo é encontrá-la, né, para poder nós entendermos, assim, juntas, entendermos o que foi que fez com que nem ela fosse para mim mais um artesã e nem eu fosse para ela mais um projeto que chega, né, e essa relação, ela se estabelece, como o Beto falou, nesse conhecimento, né, assim, nós nascemos aqui, nossos pais são do interior, nós somos 14 mulheres dentro de um escritório, e todas nós, tem uma olhando para mim aqui na frente, que é do Cariri, né, a outra é de Tauá, a outra, então, assim, tem várias pessoas que são de outros municípios e que têm esse conhecimento, que para elas isso é valor, então, juntas nós fomos descobrindo isso, né, que a estratégia mais rica é a escuta, a estratégia mais rica é eu entender um pouco do que ela passa, ter empatia, né, olhar no olho, fazer exercícios de entendimento do que é aquela atmosfera, de quais são os calos no sapato daquela tipologia específica, se o problema está na distribuição, se o problema está na entrega, se o problema está no preço. A partir disso, a gente constrói um discurso. E a partir desse discurso construído, aí sim, eu acho que o Instagram, para a gente, e para muitas marcas, né, é uma porta muito incrível. As feiras internacionais são uma porta incrível, que também só vieram para nós com a tecnologia. O blockchain que veio para a gente conseguir, com essa tecnologia, apresentar a transparência de maneira mais tátil para o consumidor.
né? Os próprios QR Codes que a gente consegue, que é uma coisa que nem é tão nova assim, mas que é tão simples, tem sido tão usada, né? No sentido de que você aproxima a câmera do celular e, de repente, a história daquela artesã vem para ti. E eu acho que assessoria de imprensa e relações públicas também são coisas que precisam andar juntas, né? É impressionante como é básico, é óbvio, mas se você não disser o que está fazendo, ninguém sabe, né? Então, assim, é a minha jornada, né? Acordo de manhã e durmo à noite pensando em como fazer com que esse discurso, essa tecnologia atinjam pessoas no mundo inteiro, para que a gente possa cada vez trabalhar com mais tipologias. Obrigada, Mari. Tainá, você também pode compartilhar um pouco com a gente, um pouco desse trabalho de compartilhar essas histórias e principalmente como que a tecnologia tem sido um aliado da Tribo para ecoar essas histórias? Sim. Nossa, eu fiquei super emocionada ouvindo a Mari, porque é isso, né? Essa relação de confiança é o desafio ali, porque a Amazônia, falando de Amazônia, né, é tão enganada, é tanto oportunismo ali, que essas pessoas também disseram isso para a gente, né, é só mais um projeto. E a gente está com a mesma comunidade há 4 anos, né, onde eles não acreditavam que a gente não iria nem voltar a uma vez, né, e a gente está há 4 anos, a gente fica muito feliz, assim, isso é possível por conta dessa rede. Eu acho que da comunicação, a gente tem uma rede afetiva que nos estrutura, que é a base da tribo, desses clientes, compradores, que são formadores de opinião também, que fazem o tempo inteiro se propagar, né, então, acho que tudo começa aí. A própria coleção, ela nasce do design participativo, então a gente chamou a primeira rede afetiva para criar a coleção, a gente desenvolveu mapas afetivos, e desse mapa foi desenvolver a coleção, né, então, chamamos a primeira jornalista, a primeira blogueira, as primeiras pessoas que viram a da tribo nascer e se relacionar, e a gente precisa dessas pessoas nesse lugar da aproximação mesmo, que eles conhecem, então eles podem multiplicar. O Insta, acho que sim, é o maior canal, a da tribo está ali crescendo ainda, né, para contar mais e mais, mas vocês acompanham, quem acompanha a rede, vê que tem um dia de um post para a comunidade, tem o dia que a gente mostra o processo da produção mesmo por trás, né, disso, e o produto, né, então, o caminho maior, eu acho que é a relação de contar essas histórias mesmo, as feiras, a peça, o material por ser novo, o contato é muito importante, então a gente está também sentindo dificuldade, mas o digital veio, a gente está aí, né, firme com ele, dentro do Mercado Livre, numa área importante, né, dos sustentáveis, que tem olhado para isso também, então, acho que são mais canais, unir forças, né? Então, é um marketplace grande, com uma proposta que também consegue hoje criar um espaço para que os produtos sustentáveis existam ali e tenham voz, né? E as outras redes, mas o presencial que a gente olha no olho, que mostra, também é o canal que eu acho que, mesmo que a gente tenha um digital muito forte, o presente, né, o calor do ouvir essas histórias, e quantas vezes a gente vendeu porque ouviu a história, né, e o perto ali, eu acho que não se tem lugar, a gente não vai tomar esse lugar, mas enquanto isso, estamos nas redes bem presentes e contando, mostrando o seu Manuel, a Corina, a Dona Perpétua, e todos eles ali presentes com a gente também. E a gente percebe, né, acho que ouvindo vocês fica muito claro que tem muito trabalho, né, por detrás desses produtos, né, tanto na estruturação da cadeia, quanto para contar essas histórias. A gente vê algumas pesquisas, né, até uma pesquisa sobre a Amazônia recentemente, falando da importância da Amazônia para os brasileiros, trouxe um dado que 64% dos brasileiros estariam dispostos a pagar mais por produtos sustentáveis que venham da região. Eu queria ouvir de vocês, talvez começando até pelo Beto, que tem uma comparação internacional, entender se vocês acham que o consumidor brasileiro está disposto a pagar mais por produtos que tenham esse propósito e esse processo sustentável na cadeia, e se ele não está, por que ele deveria passar a valorizar esses produtos e estar disposto a pagar mais por todo esse trabalho que vocês fazem? Laura, eu acho que uma coisa é tu responder a pergunta, e outra coisa é tu praticar o que tu mencionou, né? Porque realmente todo mundo tem intenção. Se a gente for perguntar se tu pagaria mais, com certeza que sim.
mas na realidade do consumidor, tu tem talvez 5 outras prioridades antes de ver se aquele produto é sustentável ou não, né? Tu vai ver preço, design, qualidade, assim por diante. A Veja, a gente exporta para mais de 40 países. O mercado europeu, esse dado é ainda maior, né? A gente tem muito mais entrada lá. Só para deixar todo mundo na mesma página, a Veja é um calçado que ele é mais caro, mas ele é um artigo de luxo, né? E isso nos permite fazer com que a gente possa pagar mais nas cadeias produtivas. A gente paga o dobro do preço do algodão, a gente paga 3, 4 vezes mais o preço comercial da borracha. Então, nos permite ter essa história para a gente poder contar, assim. Mas voltando para o Brasil, eu acho que o cenário é que tu não consegue pesquisar todos os produtos são sustentáveis. Tu vai no supermercado, se tu quiser realmente tentar ler rótulo de todos os produtos, tu vai ficar horas e horas no supermercado. Tu precisa de uma certa curadoria. Eu nem sabia desse ponto no Mercado Livre, até vou dar uma pesquisada, mas se tu ter algum tipo que te ajude a fazer a curadoria, é importante. Eu, como trabalho com moda, eu sou muito chato. Minha mãe me detesta me dar presente, porque eu vou olhar, a minha mãe dá uma roupa, ela já sabe que vai vir bronca. Como assim? Tá usando viscose, tá usando algodão BCI e coisas do gênero. Então, eu sou uma pessoa que me preocupo com esse segmento que eu trabalho. Eu acho que talvez que a gente possa educar o brasileiro tu não precisa olhar para tudo, e não é uma mudança de comportamento muito drástica, mas talvez escolhe uma categoria de produto, uma coisa que tu tem mais afinidade, essa sim eu acho que tu tem que valorizar, gastar um tempinho a mais para pesquisar e talvez gastar um pouco mais do seu dinheiro. Para o último ponto, só para complementar, eu acho que também tem uma questão de produto com qualidade que dura mais, né? Eu acho que a gente vive numa sociedade tanto supérflua de produtos que duram muito pouco tempo, assim. Tu vai numa fast fashion comprar uma camiseta que dura 1 ano, mas enquanto poderia talvez comprar alguma camiseta com uma composição melhor, um produto melhor, mas que vai durar mais anos, a gente não consegue ainda fazer essa matemática, assim, a gente é muito incipiente. Então, comparo o mercado de fora, está muito mais avançado nesse sentido, mas eu acredito muito que o Brasil está no caminho certo. Eu acho que a moda é o ponto para influenciar essa cultura, influenciar essa mudança de comportamento. Com certeza, a curadoria é um grande desafio, né? Essa categoria que a Tainá comentou, né? O Mercado Livre, no ano passado, lançou uma categoria de produtos sustentáveis, e é uma curadoria do time de sustentabilidade de produtos que geram impactos positivos, seja para o meio ambiente, seja do ponto de vista de geração de renda. Então, nesse contexto, a gente fez uma parceria com a PPA, da Parceiros da Amazônia, para começar a promover marcas que a gente entendia que estavam contribuindo para a Floresta em Pé. E com certeza a curadoria segue sendo um desafio, né? A gente busca certificações, a gente busca conhecer os projetos e a gente busca muitos critérios para fazer essa seleção, mas acho que com certeza a gente compartilha desse desafio. E aí eu queria ouvir das meninas o que vocês acham sobre esse ponto da decisão de compra do consumidor. Posso falar aqui? Acho que sim, nesse período agora da pandemia, a gente teve uma procura de espaços de e-commerces abrindo, né, de produtos sustentáveis, muito grande, pessoas procurando a gente, né, e do consumidor final, eu vejo que isso também começou a fazer sentido para eles, começaram a se preocupar mesmo, houve um incômodo, um desconforto, né, mas ele está ainda em formação, é um público que a gente já tem que contar o tempo inteiro o processo, a importância, o valor, né, o que significa em relação a tempo. Então, o látex são gotinhas que caem num potinho de 600 ml, assim, né, para fazer 200 metros de fio, assim. Então, é um tempo grande, 4 da manhã, a seringueira vai para o meio da floresta, para o final da manhã tirar essa coleta. Então, contar essa história para o valor ser percebido, mas sim, tem vários atravessamentos, né, de percepção aí da realidade econômica do país, né, e para a gente, especificamente, falando da tribo, a gente queria esse produto muito mais acessível, que todo mundo pudesse usar, e tem desafios por conta de fechar o negócio, né? A gente sonha por dias melhores, mas também a gente precisa se pagar, né? Precisa pagar todo mundo ali. Então, tem vários desafios ainda, mas ele está em formação, esse consumidor está despertando, ele está mais sensível, ele está mais curioso também, e mais crítico, né? Eu vejo eles negando, questionando, estiver acompanhando essa pandemia, vários problemas aí surgiram de escândalos de moda e tal,
questionando mesmo, sabe? As marcas, mas cadê? Você falou que é algodão orgânico, que tingimento natural, e cadê? As pessoas foram lá e perguntaram e questionaram. Então, acho que a gente que trabalha com esse caminho de uma moda mais sustentável, é o nosso papel, falar mais simples possível e estar disponível a explicar, porque não é fácil mesmo. Para a gente é difícil entender a sustentabilidade e cumprir com ela. Né, que dirá esse cliente, né, e o objetivo é design, ele me veste bem, né, fica bem, sim, enquanto todos os produtos deveriam ser sustentáveis e eles não são. Então, o sustentável tem que ser urgente mesmo, né, para agora, né. Acho que é por aí um pouquinho. Tá, Mari? Eu me sinto super ilustrada pela fala de vocês dois, não quero ser repetitiva, sobre o consumidor da Catarina Mina. A gente foi, enfim, prejudicado por uma crise de matéria-prima, né? A gente está hoje com dificuldade de comprar matéria-prima, existe uma crise no país, a gente sabe, mas a gente se assustou com a busca do consumidor por nós, né? A Tainá falou uma coisa e eu me senti também contemplada. Como o consumidor veio atrás de nós. Isso só me faz pensar o seguinte: nós vivemos um dos mercados mais cruéis da indústria, né? Se a gente pensar sobre não só sobre a indústria, mas sobre a estratégia de mercado de moda, também é muito cruel, né? Então, eu acho que é uma indústria que você vê, assim, a parte mais cruel do capitalismo ilustrada e desenhada e pintada de lápis de cera, assim, né? Uma historinha. Então, eu acho que o contraponto dessa história tão cruel também é papel nosso, né? Que eu acho que o Beto falou um pouco nisso, assim, eu acho que é um papel desse mercado de moda, né? O que eu estou fazendo diferente? Eu estou dentro de um mercado que é extremamente cruel, que tem acidentes históricos, que tem movimentos urgentes, e o que eu estou fazendo dentro desse mercado, né? Outra coisa que me chama a atenção não existe nenhum órgão de regulação mais atento do que o consumidor, né? Então, o consumidor ele olha, ele vai atrás, ele quer saber se você está falando a verdade, ele quer saber se a artesã está feliz com você. Existem lá os comentaristas de portal, né, que dizem assim, que lindo, que pena que a artesã está ganhando R$4. E aí você vai lá e diz, cara, quer conversar? Né? Você quer realmente conversar sobre isso? Porque se você quiser conversar sobre isso, eu trabalho assim, né? Então, eu acho que isso é bom, você ir entendendo que a história que você conta é uma história que tem substância, como diz aqui no Ceará, né? Se você olha, a história é grossa, ela existe, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu acho que tem que ser olhada. Que bom que o consumidor é esse bicho que é maior do que qualquer conar atrás de qualquer marca. Então, isso daí é uma coisa que eu acho que tem feito bem a gente como mercado, né? O consumidor está ligado, ele está em informação, como os meninos disseram, mas ele está extremamente ligado. O Beto falou uma coisa, só para eu finalizar, sobre durabilidade, sobre a necessidade de nós, como consumidores, entendermos que é melhor comprar uma coisa que dura mais, e muitas vezes o que muda é a composição e o jeito de fazer, né? E por isso vai mudar o preço. E aí, uma coisa que o consumidor também gosta muito de nós é que a gente entrega como se fosse uma garantia vitalícia, né? Essa garantia, ela prevê um desgaste do fio, mas a gente consegue trocar uma alça, se alguma coisa acontece, mesmo depois de 5 anos de bolsa, a gente consegue ir lá para poder consertar. Então, o consumidor, ele se encanta com isso, porque nem uma bolsa de um ateliê italiano que custa R$30 mil vai ter essa garantia vitalícia. E para a gente não custa nada. O que a gente quer é que o consumidor entenda é que aquela bolsa pode ser usada por muitos anos e que ela não existe isso de sair de moda, né? Em 2020 ninguém mais pode usar essa frase. Eu acho que tem uma coisa muito forte da pandemia, né? Que acho que ficou muito claro também a contribuição da responsabilidade individual para essa construção coletiva, né? Seja de todo mundo estar se cuidando, e tomando os devidos cuidados, o quanto que a ação individual pode ter um resultado coletivo importante, né? Então, talvez isso até corrobore um pouco para esse movimento do consumidor buscar as marcas. E aí eu queria ouvir vocês um pouco sobre, principalmente, quem está começando a empreender com impacto, né? Então, está começando um empreendimento que tem esse propósito de gerar valor sustentável ao longo de toda a cadeia. Que dicas vocês dariam, dicas que vocês gostariam de ter escutado quando vocês
começaram a empreender, as histórias de vocês, pensando muito nesses desafios que vocês trouxeram, né? Seja a questão da transparência que a Mari trouxe, seja a questão da comunicação. Então, queria ouvir um pouco as dicas de vocês. Posso começar, então, que as meninas foram as últimas a falar. Bom, eu tenho, acho, talvez 2 dicas principais, assim. Uma delas foi que, para a gente, no começo, foi muito legal se associar ao Centro de Empreendedorismo da Amazônia, depois ao Fashion for Good. A gente colaborou com gente muito querida, que nos ajudou um monte, a gente teve mentoria, a gente teve outras startups que a gente aprendeu bastante. Então, achar qual é esse lugar onde tu possa realmente colaborar com mais pessoas e trocar ideias, trocar informações. E acho que também, reforçando esse ponto, no começo tu não tem muito, né? Tu tem talvez uma ideia só. E hoje tem competições como o próprio Centro de Empreendedorismo da Amazônia, que é basicamente, se tiver uma ideia, eles financiam um protótipo e daí tu vai crescendo, né? Eu acho que esse é um ponto. O segundo ponto é que uma cadeia com impacto socioambiental, ela sempre vai ser mais trabalhosa, consequentemente mais cara. Então, no começo, tenta pensar bastante no posicionamento da tua marca. Porque se tu for se posicionar com uma empresa que vai competir por preço, tu vai perder. Tu tem que competir com valor agregado. Então, tanto a Tainá quanto a Mariana são os produtos que têm esse valor agregado. Então, vai ser um produto que não vai estar competindo com uma bolsa feita em qualquer lugar no interior da China, sabe? E esse pensamento é muito importante, porque tu dá valor ao teu produto, tu dá valor às tuas histórias, e tu consegue moldar ele, como eu estava falando sobre ser um produto de luxo, né? Para justificar o preço que tu quer investir nessa cadeia produtiva, né? Tu pode pagar bem os teus fornecedores, tu não está explorando eles como um monte de empresa explora. Tu pode usar os materiais que são bons mesmo para fazer a construção. Então, esse posicionamento de marca é muito importante. Tentar entender que tu não tem que chegar e competir por preço, mas tentar trazer valor agregado através das histórias desse processo. Muito massa, Beto. Eu falaria disso, né? Acho que planejamento, a da tribo nasce de um calote, né, de 20 mil de dívida, minha mãe sacoleira, com um monte de roupa parada, e dessas roupas se viram os primeiros acessórios, né, aproveitando isso. E a gente vai fazendo, né, e a gente nunca tinha parado para estruturar, então acho que o bom, não é quando fala de plano de negócio, parece aquele calhamaço super complexo de fazer, não, tem várias ferramentas hoje, e esses caminhos, então, o que hoje faz a da tribo dar esse crescimento, se estruturar, foram os programas de aceleração, né, acho que não tem como não falar de novo do PPA, acho que o PPA é um dos, a gente passou por vários muito importantes, mas acho que o PPA foi mais a fundo para falar de Amazônia, e recentemente o Empreender com Impacto, a gente foi finalista ano passado, né, Laura, no Mercado Livre, e esse ano estava de novo lá, olhando a parte de comunicação, então acho que precisa de planejamento, precisa olhar para estruturar isso, porque não é fácil, como o Beto falou, assim, estruturar um negócio, falando de cadeias, de negócio de impacto, é desafiador, então tem que olhar, estruturar, e um outro, gente, é paixão, porque empreender, seja qualquer jeito, seja com impacto, com valores, com cadeias sustentáveis ou não, precisa, porque acho que já chega de produto pelo produto, está trabalhando, já tem excesso demais disso, de tudo muito esvaziado. Tem que ter muita paixão, porque não é todo dia que a gente acorda com vontade de levantar da cama, porque a gente está cansado, com medo, com um cenário fechado na nossa frente, e a gente precisa, quando a gente olha para trás, que vem lá, tem famílias responsáveis, a gente está responsável por elas também, que é longe, né, do assistencialismo, é compromisso de sonho, porque eles trocou sonhos, né, então, é isso que nos move, então, falar de um negócio de impacto, ser um negócio social, tem que estar no teu sonho, porque é difícil, é pesado, assim, é menos romântico, sabe? E vem o romantismo no final, vem o sonho, vem os coraçõezinhos no dia a dia ali, mas tem muita coisa junto, assim, envolvida. Acho que é um pouco disso aí. Acho que o meu conselho é que ouça aí Tainá e Beto. Queria falar só sobre comunicação, acho que
começar um projeto, né, começar a empreender em um projeto e já ter consciência na hora do planejamento que o projeto vai ser um negócio de impacto, massa. Eu acho que isso daí já é uma grande coisa, né? Para nós, a gente teve que entender que nós tínhamos um problema, entender que nós tínhamos uma vontade e aí transformar a empresa em 2015. Então, já começar sendo um negócio de impacto, eu acho que já é uma grande coisa. A Tainá falou de paixão, assim, e queria só reiterar, né, que é essa paixão, né, que é esse afeto, no sentido de afetar-se, que nos segura nos momentos de maiores dificuldades, né, e de maiores crises, né. Nós entendemos que nós precisamos dessas famílias, o tanto ou mais do que o que elas precisam de nós, né. Essa relação de que nós cooperamos, né? Nós cooperamos com elas e elas cooperam conosco, e é, de fato, um trabalho de cooperação é o que vai fazer esse impacto no mundo para outras cadeias, para outras pessoas, né? De inspiração, de tudo. Mas meu conselho é que olhe para a comunicação, como um organismo vivo, como na vontade de fazer o que ninguém faz, na vontade de arriscar, né? Eu acho que a gente está num momento em que comunicar é não ter medo, que comunicar é se colocar em risco mesmo, de fato, e que a gente precisa construir discursos contundentes, fortes, com substância, e construir discursos que consideram que o consumidor é um ser pensante, inteligente, e que ele não vai ser, ainda bem, mais seduzido por aquele discurso de compre isso, porque você tem que ter isso, né? Uma vez eu vi um verte, né, no pé da Meghan, né? E eu já queria ter um verte antes dela, né? Então não foi o fato dela querer. É importante ela estar com aquele tênis? Mas é importante, o mais importante do que aquilo é depois você entender que você está comprando um tênis, não é porque está no pé da princesa. Você pode até comprar, legal, você está ajudando do mesmo jeito. Mas que bonito ser um tênis maior do que isso, né? Que bonito que por trás do pé da princesa tem, ainda mais porque ela é uma princesa massa, né? Porque é uma mulher, enfim, plebeia, que tem uma outra etnia, que é uma etnia multirracial como nós, enfim, mas que é muito mais importante do que essa compra de desejo, é muito mais importante do que a influência usou e você precisa usar. Não, você vai utilizar essas ferramentas, e isso é massa, mas sem esquecer do que é o seu cerne. O seu cerne é comunicar, de fato, o que aquele impacto causa, seja lá qual for, seja lá em que mercado for, na vida da sua família e das outras famílias que estão envolvidas nesse negócio. Posso complementar? Claro. Mari, só para contar também desse fato. Sabe que 90% das vendas da Veja e Verte, as pessoas não fazem ideia das cadeias produtivas. Então, eles viram no pé de alguém que é famoso e quis comprar pela moda, né? Pelo fator moda, ou design, etc. A gente nunca fez um anúncio, a gente não paga influenciador, então isso é sempre espontâneo. Mas esses influenciadores, tipo a Meghan e a... Vou falar Hermione, tá, gente? Porque a minha referência, eu não me esqueci o nome dela, mas ela usa também, ela adora. Essas pessoas sim sabem da história. Então eu acho que isso que é interessante, né? São poucas pessoas que se interessam, sabem, valorizam um produto de qualidade, com cadeias produtivas, e depois leva isso, digamos, para o mainstream, assim, como algum acessório de moda. Isso para dizer que a gente pega 2 exemplos aqui, as bolsas da Catarina Mina e as joias da Tainá tem que ser fashion, tem que ser lindas, elas têm que competir com todas, tem que ser resistentes, tem que ser duráveis, tem que ter um preço competitivo e também sustentáveis. Então, ele é realmente um desafio mais difícil, mas, tipo, confiar no produto, acreditar em fazer um produto bem feito, eu acho que é o primeiro passo para depois tu chegar no mainstream, tu ter essa visibilidade, né? Rapidinho, Laura, eu prometo, é rápido. O Beto falou isso e eu lembrei que tem um irmão que vive numa cadeia super diferente da minha. Ele é da indústria farmacêutica, é executivo fora e tal. E aí um dia a gente conversando, eu muito angustiada com alguma coisa, liguei para ele, Jonas, eu preciso que você me ajude e tal. Aí ele falou, Mariana,
que você tem que fazer, qual é o ponto zero da Catarina Mina. Aí eu, idiota, fui dizer, né, para ele, falei assim, o ponto zero é impactar a vida de 300 famílias. Ele falou, não, o ponto zero é vender bolsa. Então, todo dia da minha vida que eu acordo, eu penso que o ponto zero é vender bolsa. E para vender bolsa, é isso que o Beto falou, tem que ser um produto incrível, tem que ser lindo, tem que ter bolsa, tem que entregar valor para quem compra, né? Então, o meu ponto zero é vender bolsa, e assim eu consigo impactar 300 famílias todo dia. Não, eu acho que vocês deram a deixa para a pergunta que eu ia fazer, que é muito a importância do design e do olhar para um design circular quando a gente está falando de cadeias produtivas mais sustentáveis, né? Então, queria que vocês comentassem um pouco da importância desse investimento em design, desse olhar para a circularidade quando a gente pensa no resíduo, né, da cadeia. Tem vários memes, né, que sempre brincam que não é sustentável, que precisa ser feio, né? Tem várias coisas na internet dizendo isso, e acho que a questão do design é muito importante para a gente gerar essa conexão com o consumidor e entregar, né? Acho que toda essa história também lá na ponta. Vou responder pro primeiro e rapidinho, porque a minha resposta vai ser rápida. A gente não é muito bom nisso, sabe, Laura? É uma coisa que a gente olha e a gente está melhorando, mas sendo super transparente. A Veja começou muito focada em cadeias produtivas, e agora que a gente está trabalhando muito com uma parte de pós-consumo, assim. Dentro do pós-consumo, a gente está fazendo um trabalho de reciclagem de materiais e reciclagem no pós-consumo. A gente abriu uma loja em Bordeaux, na França, só para reciclar, e que é uma sapataria também, tu pode consertar. Mas quando tu pensa um design adaptado para a circularidade, tu pega um sapato como o da Veja, que a gente quer que dure anos, tu tem uma cola ali que é super difícil de tirar, tu tem um tipo de costura, uma vulcanização. Então, a gente está no começo de uma pesquisa para tentar melhorar isso, e que no final do processo ele seja mais fácil de poder separar esses materiais nobres para serem reciclados. Vou na ordem da borracha, né? A gente tem também, tipo, a da tribo nunca levou a borracha para um laboratório para falar exatamente do tempo, né, da degradação. Mas o que a gente tem é o processo de vulcanização nosso é muito leve, né, do que o volume. Então, a gente trabalha com um algodão ecológico, que por cima está a borracha. Então, tu percebe que entre 1 a 3 anos, depende muito do uso, né, porque o perfume, o sal da praia, tudo isso são coisas que vão impactando e agredindo. Então, eu tenho joia de 5 anos, desde a primeira que a gente fez, 6, e que agora começa a ver aqui no pescoço, que é o perfume aonde bate, né? Então, também o que a gente tem feito hoje, além da borracha, trabalha com papel, né? Que é o papel, com papel reciclado, do papelão, com fibra vegetal e a pigmentação natural, na maior parte deles. Nem todas as cores a gente consegue. Então, o papel, a gente cuida direitinho disso, né? A madeira já vem de reuso, mas quando a gente fala da borracha, o que a gente faz são os reparos, a gente faz a rede, o troca-afeto, então a gente estimula essa troca entre essas pessoas, para elas trocarem entre si, ou se nesse dia, nesse espaço, a gente faz alguns reparos, então as pessoas mandam, a gente troca, dá uma hidratada, faz essas coisas todas. E esse processo todo de fechar exatamente isso, de cuidar, ainda é muito pequeno, é muito grande isso para a gente, é muito pequeno, então a gente já tem isso pensado, né? Então, a mesma coisa que o Beto está falando, é mais pesquisa, a gente se conectou recente, né, da Tribo e a Verte, estamos mandando material para eles também, para ver a possibilidade disso, né, desses fios também serem usados pela Verte. Então, é um caminho de apoio, né, dessa rede também, de um colaborar com o outro e ajudar, né, para ver quanto que ajuda a gente também ter mais informações disso, e espera que passe o material. A gente está aqui com pesquisa, com laboratório na UNB, né, pesquisadores pós-doutores estudando a borracha, e o olhar é esse. A gente sabe que essa borracha, ela é muito menos agressiva da quantidade que a gente usa, e garante isso, né, essa decomposição. Mas o volume, já foram 8.000 peças vendidas, a gente não consegue ter origem dessas 8.000 peças vendidas, né, mas sim, olhando para o futuro, essa responsabilidade a gente quer trazer o quanto antes, e o papel é algo que a gente já traz disso, já garante, né, um trabalho que ele se decompõe muito mais rápido, e já vem de processo reciclado. Acho que é isso.
Acho que a gente está aí num processo de aprendizado, né? Falando de Catarina Mina, acho que a gente ainda tem um longo caminho. A gente agora iniciou um ciclo que você devolve uma bolsa, você expede uma bolsa de qualquer lugar do Brasil e a gente transforma em um outro objeto. A gente desfaz essa bolsa e faz um outro objeto que é um cachepô, para que você possa usar como um objeto de decoração e tal. Fora isso, como eu falei, a gente tem essa garantia das bolsas e faz esses reparos, e recentemente a gente está buscando cada vez mais uma matéria-prima que seja biodegradável e que ela consiga suportar o trabalho do artesanato, porque tem muito tensionamento, né, de linha, de intervenção de agulha, de processos que são feitos, enfim, há muito tempo, e que a gente vai estudando em como a gente não influencia tanto não prejudica tanto o processo, trabalhando com novas matérias-primas, né? A gente hoje trabalha com uma parte de palha de seda, do casulo feliz, a gente tem olhado com muito mais cuidado para essa matéria-prima que chega, né? Então, a gente está num ciclo mesmo de aprendizado, eu acho. A gente está aquela coisa de diminuir o tempo todo o plástico, o consumidor também é esse vigia, né? Que fica ali o tempo todo, recebi minha bolsa e veio um plástico, e a gente tem que dizer, olha, é um plástico específico, ela foi porque o Ceará chove de fevereiro a julho, sua bolsa ia chegar molhada e tal, não sei o quê, então a gente está o tempo todo aí nesse equilíbrio de tentar entender como impactar menos e aprender coisas novas com isso. Só para contar uma história engraçada, Laura, desculpa te interromper, mas a gente tem um time muito legal e muito experiente na Veja, que faz sapato há anos. E a gente tem o Milton, que é um especialista em sapatos, que ele passou a vida inteira tentando fazer com que a sola não descole do cabedal. Então, para durar mais o produto. E agora a gente falou para o Milton, como é que a gente consegue descolar a sola do cabedal para poder reutilizar o material dele? Foi engraçado, assim, a reação dele, mas é um pouco isso, né? Tu tem um paradoxo aí que tu tem que fazer um produto muito durável, mas como é que tu consegue separar esses materiais depois para que eles possam ter um design mais circular, né? Não, e acho que é muito, muito bacana isso, né? Acho que de tanto dos estágios de aprendizado, quanto esse entendimento que é um esforço e um aprendizado coletivo, que acho que faz muito sentido a sustentabilidade estar nesse lugar de ser um caminho, né? Acho que muito mais do que um objetivo, da gente estar aprendendo uns com os outros, né? E acho que se desafiando cada vez mais e sendo desafiado pelo consumidor. A gente está chegando no fim do nosso painel, então eu vou pedir para cada um fazer suas considerações finais, para a gente encerrar essa conversa que está tão boa e, se possível, deixar uma mensagem para o consumidor também nessa mensagem. Não quero começar sempre eu posso começar se ninguém quiser se candidatar. Eu acho que a mensagem que eu queria dar é o seguinte, a gente trabalha num mercado da moda que ela tem uma cadeia produtiva muito longa, né? E a gente está percebendo que ela é muito exploratória, ela é esse colonialismo contemporâneo, onde a maioria de mulheres emergentes, de países emergentes, podem estar sendo exploradas nessa cadeia. Então a gente tem que totalmente rever a forma que a gente trabalha. E daí, quando a gente vai para o lado do consumo do produto, a gente é muito pautado em certificações e auditorias e coisas do gênero. Mas daí, quando a gente vai para a vida real, como é que a gente mensura felicidade dessas pessoas, né? Como é que a gente mensura biodiversidade, que é uma coisa que está sendo muito nova ainda. A gente está conseguindo mensurar carbono dos serviços ecossistêmicos, né? A gente até mensura carbono, mas disponibilidade de água, legado cultural, beleza cênica desses lugares, essas paisagens que a gente está trabalhando, né? Isso é imensurável. Então, às vezes, a gente não pode só pegar a regra dessa cadeia produtiva da moda e tentar implementar para uma cadeia produtiva com impacto socioambiental. A gente tem que entender como mensurar isso, assim. E às vezes está muito mais nessa questão do intangível, nessa questão do carinho, do amor, de estar próximo, que eu acho que a Tainá e a Marina falaram tão bem aqui também. Assim. Então esse é minha mensagem final, é olhar para essas questões também muito mais importantes que talvez critérios antigos da moda. Assim. Beto, acho que tu falaste lindo aí, que é esse lugar mesmo da gente desconstruir, sabe? Porque não chega das fórmulas, sabe? A gente tem que vir para olhar essa moda com mais verdade mesmo, com mais profundidade, sabe? E encarar, porque os desafios são muitos, mas é vir, sabe? Vir fazer, ter escuta, né? E desconstruir. Chega dos padrões, chega de tanta
tantas regras limitando a gente, e a gente precisa fazer isso. E a gente, uma frase que a gente também fala muito, que é: nós somos potencialmente pontes, e esse é o nosso papel no mundo, eu acho, que tem que ser de todo mundo, sabe? O lugar de conexão e de transformação. E feliz de estar aqui com vocês, assim, ouvindo as histórias, isso realmente encoraja a gente a continuar, né, a ver que tem cada um cantinho aí do Brasil e do mundo estabelecendo, e antes a gente era, há 10 anos, a gente era sozinho, né, provavelmente a Celina com vocês aí, se achando só no Ceará, a gente lá no Pará, se achando só, não conseguindo ecoar, e hoje isso está reverberando, né. Então, quando a gente se conhece, sei lá, já tem uns 4 anos, não, acho que uns 3, né, Beto? A gente começa a ouvir as histórias e vai se conectando e ver, né, o que é essa agrofloresta têxtil, né? Quanto que a gente pode estar dentro dela, todos nós aqui. Então, a gente começa a estruturar caminhos possíveis de colaboração. E essa que é a moda precisa, é falar de uma moda muito mais afetuosa, muito mais generosa, com as pessoas todas, assim, de quem produz até quem vai receber esse produto final. E só agradecer, muito grata mesmo, e coragem para todos nós. Gratidão. Gente, queria agradecer, aprendi um bocado aqui, depois quero ver vocês em outras esferas, para a gente conversar mais, né, sempre corrido. Mas meu recado final é quase um pedido, assim, é dizer que as pessoas olhem para o fazer manual, né? Esse fazer manual, ele conta a nossa história como povo, né? Conta a história eu vou falar do Ceará porque é o meu lugar, mas conta a história da ocupação do Ceará, conta a história de como o Ceará foi povoado, né? Então, é um fazer manual que diz muito sobre nós como povo, que pode nos ensinar, que pode nos enriquecer, né? Contar histórias com linhas, agulhas, almofadas, grades, redes, que são saberes que estão se perdendo, né? Então, o meu convite, é um convite, na verdade, não é um pedido, é um convite para que você olhe para o artesanato. Para olhar para o artesanato, é preciso olhar para a figura do artesão, para entender o artesão, né? Em que estruturas ele está inserido, em que lugares ele está, como são suas famílias, como é que o trabalho dele pode ser melhor, né? Como é que ele pode melhorar o trabalho dele, no que diz respeito a padrão, no que diz respeito ao acabamento, no que diz respeito ao uso de matéria-prima, né? A gente aprendeu tanto com o uso da palha de carnaúba, né? Que é um mercado, assim, ele é um mercado que, historicamente, é um mercado muito controverso, né? Na exploração da carnaúba. E é um mercado que a palha, ela é um excedente, ela é uma coisa que vai para o lixo, né? Então, como a gente aprendeu muito com esse mercado, né? Então, para você que trabalha com moda, ou que consome moda, né? Meu convite é que olhe com olhos de afeto para esse fazer manual. E também chamar vocês para conhecer a Olê Rendeiras, que é a nossa nova oficina, que é uma oficina de renda de bilro, acho que é a maior iniciativa de renda de bilro no Ceará nos últimos anos, que congrega 112 mulheres no Trairi, que é um município aqui no litoral leste, né, do Ceará, e que é um município paradisíaco, lindo, e esse é um fazer manual muito bonito, e além de tudo, muito poético, né, e eu acho que a gente está precisando muito de poesia nesses tempos difíceis. E o mais era mandar um beijo para vocês três e dizer que foi muito bom estar aqui hoje, nessa tarde e noite. Obrigada, gente. Acho que foi muito bom, né? Acho que em nome do Mercado Livre eu posso dizer que a gente está muito orgulhoso de estar patrocinando um evento que permite esse tipo de diálogo e conexão. E, pessoalmente, queria agradecer também, que acho que pela troca, pelo aprendizado, acho que foi um grande prazer e um privilégio poder tecer esse diálogo aqui com vocês. Então, muito obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Gratidão. Beijos.